Sabe quando você finalmente para e mesmo assim você sente que deveria estar fazendo alguma coisa? Eu tava pensando sobre isso esses dias. A pergunta que eu trouxe pra gente refletir, né, já abri o vídeo refletindo, seria: por que descansar às vezes vem acompanhado de culpa? Será que descansar ele vem com essa culpa porque a gente foi ensinado a produzir? A gente só tem valor se a gente produzir algo, sabe? E eu tava assistindo, né, alguns conteúdos sobre isso, alguns vídeos, algumas coisas para poder montar, né, o meu desenvolvimento, sabe? E poder compartilhar com vocês depois. Então, assim, todo o processo que eu vou aprendendo, eu já escrevo para ter ali uma boa base, tanto para eu poder ter isso registrado e poder refletir, quanto para virar um possível conteúdo, sabe? Porque eu sinto que é isso, assim, muitas coisas que eu tô vivendo naquele momento, outras pessoas se identificam, sabe? Então, enquanto eu tava estudando sobre isso, sobre culpa, sobre descanso, eu me reparei com um vídeo que ele falava justamente sobre isso, sobre o quanto que a gente é incentivado a ser o trabalho, né? Quando você é criança, ninguém te pergunta o que você, qual profissão você quer exercer, né? Quando você é criança, te perguntam o que você quer ser quando crescer. E a partir do ser, a pessoa já cresce se identificando de que aquele trabalho vai determinar o que essa pessoa vai ser. Então, eu vou ser médica. Aí tem toda uma visão social construída sobre o que é ter uma vida de uma médica, né? A gente tem filmes, séries representando como é o dia a dia de uma médica. Então a gente se agarra a essa identidade. Eu quero ser advogada. Já se constrói um preconceito, digamos assim, de como que é ser uma advogada. Então aquilo ali vai sendo construído desde a infância, quem você deveria ser. Só que muitas vezes, né, a maioria das vezes, né, não é o que a gente é de fato. Claro que existem pessoas que se identificam, que sonharam desde criança e se identificaram com a profissão e estão felizes. Ótimo. Mas e quando isso não acontece? Quando você não segue o seu sonho? Você segue o que te ensinaram que era o que daria mais lucro, o que te daria mais dinheiro, sabe? Você deve estar completamente satisfeito, né? Porque não é o que você é de fato. Mas aí entra toda uma trajetória de autoconhecimento. Então, se eu não sou o trabalho, se eu não sou essa profissão, onde eu agarrei toda a minha identidade nela, então quem sou eu, né? E começa esses autos questionamentos, né? De que então quem sou eu? E eu acho um ponto muito interessante que é o ponto da criança, né? Quem você era antes dessa pergunta? Antes lá dos 7 anos, né? 8, acho que já começam a perguntar isso para as crianças. Anteriormente, anterior a isso, quem você era antes? O que você queria ser? O que você gostava de fazer? Resgatar a memória da nossa criança interior nos ajuda muito a ter um farol, né? Uma direção, né? Tem o Bashar, que é um canalizador, que ele fala sobre isso, né? Sobre o entusiasmo. Tá tudo sempre relacionado à nossa criança.
Muitas vezes a gente, né, acaba deixando a nossa criança interior de lado por motivos de, isso é coisa do passado, isso é infantil, né? Tem gente que vê as coisas de crianças, né, as brincadeiras, como coisa infantil, meio que apartando a criança do ser adulto, sendo que, assim, a criança não morre para virar uma adolescente e a adolescente morre para virar uma adulta, não. A criança continua dentro da gente, assim como a nossa adolescente. A gente não. Aquelas identidades, aquilo que a gente viveu, todas as experiências que a gente viveu como criança, aquilo não morre, sabe? Aquilo vive dentro da gente. Então, às vezes a gente, né, se adultiza demais e deixa essa criança interior de lado. Essa criança é a nossa base, é a nossa essência, quem nós somos. Né? É ali que está toda a construção do sujeito. Deixa eu... E o que acontece? A gente vai crescendo, né? Com essa consciência de que eu preciso ser alguma coisa e acaba que a gente se coloca tanto à disposição desse ser, né? E a gente fica tão criando a expectativa desse ser, que a gente precisa ser esse ser, que a gente não viveu agora. E, e o viver agora significa muitas vezes lidar com o tédio, lidar com o, o ócio criativo, estado de flow, descanso, meditativo. Eu acho que tem vários nomes diferentes para esse estado, que é um estado de contemplação, de não fazer nada, né? O famoso não fazer nada. A gente acaba se culpando por isso, sabe? Tipo, cara, eu deveria estar estudando, né? Aquela coisa do trabalho enquanto os outros dormem, sabe? E aí você se sente culpado porque o fato de você estar descansando significa que existe alguém que está na sua frente, né? E tem toda uma construção para você pensar dessa maneira, sabe? Tipo, cara, mas olha fulano já tá em tal lugar, fulano já tá fazendo isso, fulano já tá fazendo aquilo, e eu não tô por quê? E aí vem a questão da culpa, né? E vem a questão da insuficiência e de que eu preciso fazer alguma coisa, tipo, sendo que, cara, cada um tem a sua própria realidade, tem o seu próprio mundo, tem o seu próprio, sabe? Não tem como você comparar a sua performance diante do dia de trabalho com o outro, porque cada um tem o seu próprio universo, cada um tem as suas próprias complexidades da vida, suas próprias preocupações internas, traumas, sabe, ciclos sendo. Enfim, cada um tá vivendo o seu universo, sabe? Não tem como você se comparar, porque o seu universo ele é único. Mesmo que você esteja vivendo o seu universo compartilhado com alguém, a outra pessoa também tá vivendo o universo dela, sabe? Somos seres muito mais complexos, não é só o externo. A gente tem o externo e tem todos os problemas internos. A gente tem os pensamentos, a gente tem as emoções, sabe? Então, não dá pra você comparar. E quando você compara, você obviamente vai se sentir culpado, sabe? Só que aí que tá. Se você não se permite descansar, você não se permite se desenvolver. Eu acho que o desenvolvimento, ele também está muito relacionado a, ao descanso, sabe? A reflexão, à integração. Porque pessoas que gostam de aprender, né? Estudar conteúdos mais complexos, mais de expansão da consciência, como eu, por exemplo, é algo que eu gosto muito de consumir e aprender, não só para ajudar outras pessoas, né, a criar conteúdos incríveis como esse, mas para me desenvolver também. Só que tem que ter essa questão do aprender, internalizar, sabe? E trabalhar internamente, porque senão a gente consome e a gente não trabalha em si, né? E o meu conteúdo, os meus vídeos vêm do trabalhar em mim, né? Porque eu venho e gravo algo que eu tô vivendo, algo que eu tô aprendendo, algo que tá sendo reflexivo na minha vida e eu trago junto com as emoções, junto com tudo que eu realmente sinto nesse processo, sabe? Então,
eu comecei a tentar entender o porquê. Por que dói os meus ombros? O porquê que a minha mente fica me levando para preocupações do futuro que não existe, quando a única coisa que eu deveria estar fazendo agora era nada. Tipo, qual é o problema que eu tenho nesse exato momento que eu possa resolver agora? Nenhum, sabe? Mas eu me percebi nesse lugar de envolvimento com os pensamentos para não estar no agora. Será que meu agora ele é tão insuportável assim? Se ele é tão insuportável, o que eu posso fazer para mudar esse agora? E se ele não é tão insuportável assim, se o meu agora até que é legal, tem uma casa legal, tem uma vista legal, estou num lugar legal agora, não sei, estou relaxada agora. Então não resista, sabe? Não resista. Eu passei muito por essa resistência, né? E tem alguns vídeos que eu falo sobre resistência. E para quem tá exatamente nesse momento, eu recomendo muito esses vídeos, onde eu falo sobre resistência, sobre culpa ao descansar, que é algo que, assim, é cíclico, né? A gente vai passar em vários momentos, em várias fases da nossa vida, a gente vai ter a resistência a alguma coisa, né? E a resistência ao descansar é algo que é estimulado. Esse é o problema. Porque uma coisa é você ter consciência da sua resistência à mudança, por exemplo. Né? Eu tenho consciência que eu tenho resistência à mudança, beleza. Tenho dificuldade de mudar. Tá. Eu tenho consciência. Mas é algo interno e tão particular, porque eu não compartilho isso com as pessoas, que eu consigo ali lidar de uma forma mais tranquila. Não tem ninguém me incentivando. Claro, para cada medo, para cada resistência, tem programações, né? Sempre tem coisas que vão te fazer te incentivar a isso. Enfim. Mas é muito menor, porque tem um sistema que lucra muito com a sua produtividade exacerbada, sabe? Então, isso sim, ele é incentivado. E se uma pessoa tá doente, ela vai passar isso, é uma coisa natural, assim, sabe aquela coisa do ambiente que a gente coloca uma laranja bonita, uma cesta cheia de laranja podre, a laranja ela vai ficar podre também, porque é ciência, assim, é uma coisa que não dá, não tem o que fazer. E a gente acaba sendo, consumindo informações que estimulem a gente a produzir mais, a não descansar, que a gente deveria estar fazendo alguma coisa, que a gente não é o suficiente, que você deveria ter feito mais, que você deveria ter entregado mais, que não tá bom o suficiente. É sempre esse estímulo mesmo de pegar a nossa energia vital o máximo possível e não dar tempo para a gente refletir e descansar. Porque o flow, ele é perigoso. Porque quando você começa a refletir, você começa a parar de ser induzido para algo, você começa a perceber o que está por trás daquilo. Você começa a refletir e entender quais são as suas prisões, quais são os seus pontos fracos e fortes. Você fica uma pessoa mais esperta, mais inteligente, mais autoconsciente. E, gente, autoconsciência é poder. Quando você tem a total consciência de quem você é, quais são o que tem de valor para você mesmo como essência, você para de aceitar pouco. Você para de dizer sim para tudo. Você começa a aprender a dizer não, você começa a pôr limites, você começa a valorizar a sua vida e a sua energia. Consequentemente, você transmite essa segurança para as pessoas. As pessoas começam a te olhar de uma forma diferente, porque você sabe o seu valor e as pessoas reconhecem quando alguém sabe o seu próprio valor. Fui longe, né? Tem uma coisa que acontece quando a gente tenta controlar demais, né? Que é o cansaço. A gente está sempre dando energia para tudo que possa dar errado na nossa vida e como que a gente possa. É como se a gente visse tudo na nossa vida como uma tarefa. Eu tenho que resolver todas essas tarefas. Meu Deus, como é que eu posso colocar isso na minha agenda de alguma forma prática? E
E acaba que a gente não para pra descansar, integrar, sabe? O nosso corpo, ele é cíclico, né? Ele funciona muito parecido com as árvores, as plantas, né? A natureza em geral. A gente tem a mesma essência, que é a ciclicidade. Então, existe momentos, né, que a gente vai estar mais produtivo, mais aberto, mais enérgico para criar, produzir e se movimentar, sabe? Como vai existir momentos que o nosso corpo vai pedir descanso, integração, calma, introspecção, para a gente poder integrar, sabe? Eu acho que é uma forma muito mais saudável de você levar a vida, tentando equilibrar o corpo, né, com a mente e com o espírito também, né? Porque isso para mim essa alquimia que a gente consegue fazer, para mim é real, espiritual, assim, eu realmente acredito que a gente carrega muitas forças com a gente, sabe? Nesse processo. E essas forças quebram padrões ancestrais, quebram ciclos de muitas gerações, sabe? Então tem uma força maior, torcendo para que a gente consiga se desenvolver. E para esse desenvolvimento vir de uma forma leve, que a gente não possa sofrer durante o caminho, eu acho que tem que vir muito desse lugar do se permitir descansar. Tipo, cara, meu corpo não tá legal. Eu não tô, não sei, mas meu corpo tá pedindo cama, iCarly e brigadeiro. Ouça o que o seu corpo tá pedindo naquele momento, sabe? Porque você vai ver que às vezes é só um pouquinho de silêncio e descanso. E eu sei que é muito difícil hoje em dia, porque tá tudo muito com muito estímulo, né? As coisas estão muito rápidas. A internet de rolagem tá fazendo com que a gente fique cada vez mais ansioso, ansiosa, né? Então eu sei bem como é isso, mas eu tô aqui também por, né, prova viva para dizer que dá para desacelerar, dá para ir desapegando aos poucos do celular, dá para voltar a viver o agora, estar presente, a refletir, porque quando a gente tem tempo pra gente, a gente tem tempo para observar o que a gente está fazendo de errado, observar qual caminho nós estamos seguindo. E se aí quando a gente tem esse momento de reflexão, a gente tem a opção, a gente tem a clareza de poder escolher outros caminhos, de entender o que a gente tem que trabalhar internamente para que o externo responda, sabe? Tem o hermetismo que fala muito sobre isso, né? Que tudo é dual, né? E que o externo ele é um espelho do que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Das nossas crenças, dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes e de quem nós somos, né? Também. Então, para que o externo mude, para que as coisas desacelerem, fiquem mais calmas, a gente tem que começar também a ficar mais em silêncio e aceitar mais o tédio, sabe? Eu lembro que antigamente o celular não era tão. Olha, eu não sou tão velha, talvez um pouco. Mas eu lembro que antigamente o celular não era tão interessante como hoje em dia, né? Não tinha TikTok, não tinha muitas redes sociais. Eu peguei a época que não tinha internet no celular, era só SMS, jogo da cobrinha e era só isso que dava pra fazer no telefone. E fazer ligação, né? Então, era isso que saía do telefone. Então, eu lembro que eu tinha músicas, né? Uma coisa que existem pessoas mais velhas que não tinham acesso à música o tempo todo, mas eu tinha. Era isso. Meu telefone era uma coisa para ouvir música, né? Antes, quando eu tinha telefone, era uma MP4, né? Mais anteriormente. E nessa época, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que aguentar o tédio. Tipo, não tem internet. Pensa numa vida. Lembra, né? Se você tem mais ou menos a minha idade ou mais, lembra como que era não ter internet? Como que era esperar um ônibus sem saber que horas que ele vai chegar? Às vezes eu pegava ônibus e você ficava no ponto ali esperando. Esperando o tempo dele. E aceitando
o completo tédio de esperar, sabe? Mas eu tava presente. Eu sei como é estar presente, você sabe. Com certeza você sabe. Ou pode ser quando você tá sentado olhando para o mar e você por um tempo você esquece de tudo ao seu redor. Você tá presente. Ou, tô dando vários exemplos. Quando você desenha, se você gosta de desenhar, se você pega um papel e começa a desenhar, e você começa a gostar do que você está desenhando, e você se envolve naquele desenho, e você perde a noção do tempo, e você só quer finalizar ele, pintar, e depois você vê ele lindo, e quando você vê, passou horas, você estava presente. Quando você deita numa grama e olha para o céu e fica observando as nuvens e só respirando, você está presente. Existem muitas formas da gente estar presente, só que a gente não está tendo mais saco para aturar o tédio. Então, talvez essa seja a maior resistência também, sabe? E fazer aos poucos. Tipo, ao invés de você ficar sem tela, 100%, assista coisas, vídeos mais longos, vídeos mais profundos, vídeos mais que te exija a capacidade de refletir, sabe? E que estimule a você a refletir, porque a reflexão traz a mudança, a transformação. Assista algo da sua infância, algo que te ajude a ressignificar o seu passado, a trazer bons memórias para o seu presente, sabe? E, e é isso, assim, aos poucos a vida vai ficando mais leve e a gente vai aprendendo a confiar mais na vida, sabe? Eu acho que quando a gente vive também num lugar, um ambiente muito hostil, onde as coisas eram muito difíceis e a gente ficava um pouco com medo, sabe? Aí a criança não tem proteção e segurança para poder entender o que está tudo acontecendo do lado de fora. Mas hoje você sabe que você está seguro, que você criou um ambiente seguro, você tem a sua casa, você tem você e você tem muitas forças ao seu redor acreditando e te protegendo e confiando, sabe? Também nessa sua jornada. Então, você percebe que essa segurança ela precisava vir de dentro de você. E é o que eu comecei a implementar na minha vida, sabe? A confiar mais, a entender que, cara, só pode ser que às vezes as coisas estejam indo bem e que seja seguro estar tudo bem, sabe? Porque vem essa culpa, tipo, cara, será que realmente é isso? Será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa? Será que não deveria estar? Não, cara, às vezes você tá tudo bem, só você descansar. Isso transforma, assim. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo porque eu comprei uma câmera nova para eu poder gravar vlogs e poder gravar vídeos misturando arte, poesia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E poder levar vocês para minhas viagens, para minhas outras experiências de vida que eu queria muito compartilhar. Porque às vezes eu fico presa só no vlog, eu não quero. Eu quero fazer arte, sabe? Eu quero gravar perspectivas diferentes e trazer poesias e formas diferentes de arte aqui pro canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura arte, filosofia, espiritualidade, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo. Te recomendo assistir esse vídeo aqui, que ele tenho certeza que ele vai ser bem do estilo que você está precisando assistir. O YouTube ele realmente tem um algoritmo que ele consegue ler, né, o que você precisa nesse momento, então ele vai recomendar o melhor vídeo para você. E é isso, assim, fique à vontade para assistir meus outros vídeos. Eu tô começando agora essa jornada de internet e a minha intenção é justamente documentar esse processo de mudança de identidade, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal,
E eu achei que foi muito importante esse momento de clareza sobre a culpa ao descansar, sabe? Porque eu me vi muitos momentos assim. E eu precisava vir aqui e compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.